Olá, boa tarde. Os sites de classificados se tornaram um dos principais instrumentos para quem quer comprar ou vender algum bem. Eles são práticos. Num só local, o usuário pode pesquisar, comparar preços e adquirir o que deseja. Mas o que acontece quando o consumidor é vítima de um golpe por algum anunciante? No Jornal da Justiça de hoje, vamos abordar o que diz a legislação sobre o assunto. Veja também. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está nos Estados Unidos para acompanhar as eleições presidenciais. Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém preso acusado por roubar mais de R$1 milhão de banco em Sete Lagoas, Minas Gerais. O ministro Alexandre de Moraes considerou a periculosidade do denunciado e a gravidade do crime, que envolveu sequestro e extrema violência. E ainda a Justiça Federal autoriza a operação para apurar irregularidades na construção de um hospital de campanha em Fortaleza. A estimativa é que o esquema criminoso tenha desviado cerca de R$7 milhões. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus de um homem que participou do roubo a um banco em Sete Lagoas, em Minas Gerais. O assalto foi em abril de 1999. O acusado, no entanto, só foi preso em janeiro deste ano. Ele e outras 24 pessoas participaram da ação. Segundo denúncia do Ministério Público, no dia anterior ao roubo, o grupo sequestrou gerentes e caixas da agência do Banco do Brasil. E no dia seguinte, fortemente armados, renderam funcionários e seguranças. Os criminosos levaram mais de R$1 milhão. Ao negar o pedido de liberdade, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, lembrou jurisprudências do Supremo Tribunal Federal que justificam a manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, destacou a periculosidade do denunciado, pela gravidade do crime e pela maneira que foi executado. Na decisão, o ministro contestou a versão da defesa de constrangimento ilegal e violação ao contraditório, já que o acusado ficou foragido por quase 20 anos. A Justiça Federal autorizou uma operação para apurar irregularidades na construção de um hospital de campanha em Fortaleza. Policiais federais cumpriram hoje mandados de busca e apreensão em 3 estados. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em residências de investigados em Fortaleza, Ceará, São Paulo, capital, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. O material apreendido vai ajudar a entender melhor como funcionava o fluxo financeiro dos suspeitos. As investigações, que começaram em junho, apontam para um esquema de desvio de recursos públicos que deveriam ser destinados ao combate à pandemia no Ceará. Os contratos para a construção e funcionamento do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, teriam sido usados para praticar crimes como fraude à licitação, peculato e organização criminosa. Empresários, servidores da Secretaria de Saúde de Fortaleza e gestores da organização social que administrava o hospital teriam usado empresas de fachada para comprar equipamentos com preços superfaturados. O hospital de campanha foi montado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e começou a funcionar no dia 18 de abril para atender os casos de média ou baixa complexidade de pacientes infectados pelo coronavírus. A estimativa é que o esquema criminoso tenha desviado cerca de R$7 milhões. A Justiça Federal bloqueou esse valor nas contas dos investigados. Médicos e biomédicos têm usado cada vez mais as redes sociais para divulgar procedimentos estéticos e cirúrgicos. Mas essa exposição pode representar a quebra da privacidade do paciente. Isso pode gerar processos. As plataformas digitais se tornaram ferramentas importantes para a captação de novos clientes. Vários setores apostam nessa estratégia e a área da saúde não é exceção. Alguns médicos têm usado muito as redes sociais para divulgar procedimentos estéticos e cirúrgicos. Mas isso é legal? Há casos e casos. Os conselhos regionais, eles disciplinam esse tema. Quando a divulgação é para um caráter científico, para um caráter técnico, ou o oferecimento desse serviço dentro de princípios legais,
ele é permitido. Quando ele extrapola a conduta ética prevista nos regulamentos que regem esse tema, eles passam a ser ilegais. Dizem que quem não é visto não é lembrado, mas para promover e dar visibilidade às suas atividades profissionais através das mídias sociais, o médico precisa saber a diferença entre marketing e publicidade. O marketing médico ele tem um objetivo informativo para a sociedade. Então, o médico ele se posiciona tanto em redes sociais quanto em outras maneiras, outras formas de marketing, para levar informação aos pacientes e informar a sociedade. Novos procedimentos, tecnologias, novos medicamentos e etc. Isso funciona bem para o médico, porque eleva a percepção de autoridade que ele tem na sociedade e acaba convertendo pacientes. Agora, a gente muda totalmente quando vai para a publicidade ou propaganda, que tem um cunho, um objetivo direto de venda, de converter pessoas em redes sociais em clientes. Há limites a serem observados. Os médicos devem ficar atentos ao modelo de divulgação de fotos e imagens dos seus pacientes, conhecido como antes e depois. A desobediência às normas pode acarretar punições administrativas e processos judiciais. Uma vez ocorrendo essa exposição sem autorização, é possível, em tese, uma ação de reparação de dano, se comprovado o dano moral. Para a demonstração do dano que ele alega ter sofrido, ele vai ter que demonstrar se autorizou ou não autorizou essa publicação, onde ocorreu a publicação, de que forma, quais foram as pessoas ou os órgãos responsáveis por essa publicação. Se o médico deve ficar atento às normas da profissão e evitar publicações abusivas, o paciente também deve tomar cuidados. E o grande cuidado que ele tem que ter é de não buscar um profissional para um procedimento com base em número de curtidas, em exposição de antes e depois. A escolha do profissional não é por isso, por uma demonstração de resultado, que por si só já é uma infração ética, a apresentação de antes e depois. Então isso já mostra um pouco do profissional. A busca de um profissional não pode ser, então, com rede social nesse tipo de análise. Sim, num conteúdo de qualidade, mas principalmente indicação, pesquisa do histórico, relevância do nome do profissional. E agora uma notícia da Justiça Gaúcha. Para auxiliar a participação de advogados, partes e testemunhas em audiências virtuais em Porto Alegre, um guia com orientações é enviado a todos que irão participar das audiências da Terceira Vara da Fazenda Pública da capital. Essa é uma das ações do projeto Descomplica. O projeto Descomplica reúne iniciativas que buscam inovar a forma de comunicação nos documentos oficiais. A escrita é mais direta, simples e objetiva, com a utilização de gráficos, vídeos, QR Codes, fluxogramas e outros elementos visuais que ajudem na compreensão da mensagem. Os magistrados do TJRS já estão se adaptando a esta nova realidade para aproximar a sociedade do Poder Judiciário, como é o caso do Guia Prático para Audiências Virtuais, elaborado pela juíza Clarissa Costa de Lima no início de outubro. Uma iniciativa bacana, está resultando um bom efeito, como todas as demais que visam facilitar a comunicação, elas acabam aproximando o cidadão do Poder Judiciário. É extremamente importante e salutar que o Poder Judiciário se renove e que se torne muito mais acessível, especialmente para aquelas pessoas que são leigas, né, que não têm o dever de conhecer as questões que envolvem aos termos jurídicos. E no próximo bloco, você costuma procurar serviços ou produtos em sites classificados? Nós vamos falar sobre o que diz a lei quando o consumidor cai em alguma cilada. Até já! A importância da Constituição Federal no ramo de atuação é prestigiar o princípio da isonomia, da impessoalidade na disputa do livre acesso ao cargo ou emprego público. O direito constitucional também vem proteger os mais necessitados, aqueles que necessitam de ações afirmativas para ingressar no emprego público, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, os cotistas.
Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que mandava o município de Betim, em Minas Gerais, pagar 130 milhões de reais em precatórios. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinava ao município mineiro de Betim o pagamento em 10 dias de precatórios no valor de 130 milhões de reais. Os precatórios estavam suspensos até 13 de outubro por decisão de um juiz do TJ de Minas, que afastou o depósito dos valores até o julgamento do mérito da apelação feita pelo município durante a tramitação da ação popular que deu origem aos créditos. No entanto, a segunda Câmara Civil do Tribunal Mineiro determinou o pagamento. Por isso, a Prefeitura de Betim entrou com pedido de suspensão aqui no STJ. Alegou a impossibilidade de cumprir a medida, tendo em vista os altos valores requisitados. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do TJ de Minas tem o potencial de causar lesão à ordem administrativa, à segurança e à economia públicas, uma vez que o pagamento dos precatórios representa aproximadamente 10% da receita corrente líquida de Betim para o exercício de 2020 e acarretaria a falência da prestação de diversos serviços públicos. Segundo informações do município, a alimentação dos alunos da rede pública de ensino seria comprometida e pelo menos 150 leitos hospitalares poderiam ser fechados, entre outros problemas. Razões que, para o presidente do STJ, justificam a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que os sites de classificados não são responsabilizados pelas fraudes cometidas nas publicações de vendas no portal. Na prática, a decisão também impõe medidas aos consumidores, que devem ter cuidado no momento de fechar o contrato. Menos burocracia e mais opções para escolher. A dobradinha chama a atenção dos consumidores virtuais que encontram nos sites de classificados uma fonte de pesquisa para compras. Mas, muitas vezes, na correria, o negócio é fechado sem prestar a devida atenção. Nos sites de classificados, é extremamente importante pesquisar o anunciante. Quando se trata de lojas ou prestadores de serviços, normalmente os consumidores colocam comentários e até dão nota para o atendimento. Se a reputação não é nada boa no meio virtual, é melhor deixar a compra para depois. Já quando o anúncio é particular, a atenção deve ser redobrada. É cada vez mais comum o número de pessoas que reclamam ser vítimas de golpes em sites de classificados. Uma das práticas mais comuns é a clonagem de anúncios. Os golpistas copiam os anúncios e divulgam o produto com um preço bem menor que o praticado no mercado. E foi justamente isso que aconteceu com o morador do Distrito Federal. Ele viu o anúncio de locação de imóvel. Ele chegou a negociar com o suposto proprietário e transferiu o dinheiro. Mas chegando no local, percebeu que tinha sido vítima de um golpe, já que o verdadeiro dono do imóvel não reconhecia a transação realizada. O consumidor recorreu à justiça e tentou responsabilizar o site, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença de primeiro grau, que negou o ressarcimento do valor pago e a indenização por danos morais. Os desembargadores entenderam que o site não responde pelos danos decorrentes de fraudes, uma vez que o serviço prestado pelo site se limita ao anúncio. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o advogado Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor Benjamin, é fácil, rápido, é muito prático, né, para o consumidor hoje ele aderir a essas plataformas, seja para compra, para realização de serviços. Aqui nesse caso, no DF, o consumidor ele teve direito à indenização, mas é uma dor de cabeça danada, né? É melhor, quer dizer, ele não teve, mas enfim, qualquer matéria que seja judicializada, o importante, o melhor é o diálogo e o consumidor ter atenção. Quais os detalhes que ele precisa ficar aí alerta? Até porque, na verdade, na grande parte da jurisprudência entende que há uma responsabilidade dessas plataformas, só que tem exceções. Uma dessas exceções, né, quando tem uma culpa única, exclusiva do terceiro ou do consumidor, que foi o caso da matéria, por exemplo, né, não tomou aquelas cautelas de praxe, de se precaver antes de efetuar negociações desse tipo, e o judiciário acabou entendendo que, nesse caso de fraude, não poderia responsabilizar a plataforma.
Então, alguns cuidados têm que ser tomados, né? São vários, mas os principais, na minha visão, primeiramente, olhar o valor, né, desse produto ou desse serviço. Se ele destoa muito da realidade, às vezes é R$1.000 o preço de mercado e está anunciado por R$200. Então, tem grande probabilidade de ser um golpe, por exemplo, né? E, a partir daí, averiguar realmente se existe esse vendedor, né? Se, enfim, dados, endereço, enfim, verificar se ele existe mesmo, né? Para tentar fugir de um golpe. Verificar como foi tratada da matéria, a reputação. Normalmente, em todas as plataformas, tem esse mecanismo de avaliação, de identificar se é um golpista, se ele não devolve o produto, o dinheiro, enfim, a pessoa consegue ter uma ideia de como é aquele vendedor. Oriento também a olhar a política da plataforma de compra e privacidade. É bom saber até onde essa plataforma se dispõe a te ajudar, né, como consumidor, a correr esse risco junto contigo. Quer dizer, também... Por favor, pode concluir. Era só concluir que também tem essa importância, porque tem ferramentas que elas indicam, olha, não enviamos e-mail, não pedimos senha, nem nada. Então, quando você recebe alguma coisa desse tipo, já sabe que é fraude. Agora, se você não leu essa política da plataforma, não vai saber. Quer dizer, o consumidor ele precisa estar atento, porque senão não precisa recorrer à justiça. Foi o que a gente viu na matéria, né? O consumidor também tem direitos e deveres. Mas a regra é a proteção ao consumidor nessas relações? A regra é que todo mundo que se beneficia dessa cadeia, porque querendo ou não, essas plataformas, por mais que defendam o contrário, mas a jurisprudência massiva entende que ela se beneficia, né? Ela ofere lucro com isso, seja por publicidade ou por outros produtos, mas ela ganha com isso, então ela se responsabiliza solidariamente. A gente costuma ver isso no caso, por exemplo, de hotel, você reservou um hotel no Booking e lá aquele prestador de serviços não te deu o hotel. O Booking, que é a plataforma, vai se responsabilizar também. Agora, no caso que a gente está vendo aí, é porque houve uma fraude e realmente o consumidor foi negligente, né? Então, não conseguiu ser protegido pelo CDC nessa seara específica. Existe alguma jurisprudência já consolidada em torno dessa matéria de classificados pela internet? Me parece que tem algo no âmbito do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Sim, do STJ já se encontra de forma pacífica, né, esse julgado sobre essa responsabilidade das plataformas, né? O que vem sendo uma novidade são o número de fraudes e golpes que são, digamos assim, circunstâncias do mundo moderno, né, que vieram a existir há pouco tempo. Então, a jurisprudência tem se construído nesse sentido de excetuar, né, essa parte das fraudes para que elas não se responsabilizem. Exigido do consumidor tomar as cautelas, né? Ao lado do Código de Defesa do Consumidor, outros mecanismos como a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, eles podem contribuir também para garantir o direito ao consumidor para qualquer eventual litígio em torno dessa matéria? Sim, de certa forma, sim. A princípio vem o CDC, né, acaba reconhecendo essa relação de consumo, e aí vem o artigo 14 que delimita essa questão da responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço ou do produto. Mas tem outras leis, como a LGPD, por exemplo, que acaba intervindo nisso também. Mas nessa parte de fraude, como é a da matéria, ela é importante, porque às vezes a plataforma pode ter alguma falha de segurança e vazar uma informação sigilosa desse consumidor. Então, ele vai responder por isso também, né? Por essas penalidades específicas. Rapidinho, para a gente finalizar, qualquer problema, o consumidor procura o PROCON, faz uma denúncia ali com a empresa mesmo, rapidinho. Tá. Naturalmente, PROCON, consumidor.gov é muito bom, mas se não der certo, Poder Judiciário, e tem a questão da delegacia especializada. Aqui em Brasília tem, mas em outros estados também, que ela é específica para repressão de crimes cibernéticos. Então, tenta resolver pela plataforma, enfim, pelo consumidor.gov, PROCON, se não der certo, aí aconselhei na delegacia, consultar um advogado para verificar essa responsabilidade e entrar no Poder Judiciário, né? Muitíssimo obrigada pelas suas orientações, pela entrevista. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, boa tarde. E você vai ver a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso acompanha de perto as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Até já. A Constituição Federal assegurou diversas garantias constitucionais
com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder Judiciário. Logo, a Constituição é a lei maior que normalmente dispõe sobre a organização do Estado e as garantias e direitos individuais do cidadão. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, foi convidado para acompanhar o processo das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Ele se reuniu com representantes da Organização dos Estados Americanos, OEA, que vão observar o pleito brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, viajou para os Estados Unidos e está como observador convidado das eleições norte-americanas. Ele participou do seminário online organizado pelo Wilson Center sobre as eleições no Brasil. Depois, o ministro Barroso se reuniu com a equipe do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, que observarão o pleito brasileiro. Hoje, ele visita locais de votação e encontra autoridades locais em Anápolis, capital do estado de Maryland. E aqui no Brasil, faltam 12 dias para as eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco reavalie periodicamente restrições sanitárias impostas às campanhas eleitorais. Vamos ao TSE agora, ao Tribunal Superior Eleitoral, conversar ao vivo com Daniela Ramalho, que tem mais informações. Oi, Dani, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde a todos. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, daqui do Tribunal Superior Eleitoral, não atendeu ao pedido do candidato à prefeitura de Catende, que fica em Pernambuco, Rinaldo Barros, do PSC, para suspender uma resolução do TRE de Pernambuco. A resolução proíbe campanha presencial durante a pandemia. No entanto, o ministro determinou liminarmente ao TRE de Pernambuco que, periodicamente, reavalie a necessidade da medida restritiva após ouvir a autoridade sanitária estadual. O ministro manteve a resolução do Tribunal Regional de Pernambuco, baseada em parecer da Autoridade Sanitária Estadual, que suspendeu os atos presenciais de campanha nas eleições municipais no estado, como forma de conter os avanços da pandemia de Covid-19. Rafa, é com você. Muito obrigada pelas informações, Dani. Boa tarde mais uma vez. Candidatos e eleitores devem ficar atentos ao que pode e ao que não pode ser feito no dia das eleições. É bom ficar de olho para não extrapolar. No dia 15 de novembro, mais de 147 milhões de eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E há sempre aquele candidato que quer chamar a atenção do eleitor para ganhar a disputa. Por isso, fique ligado. Há algumas regrinhas que devem ser seguidas. Vamos lá. É permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor, como, por exemplo, o uso de camisetas, de bandeira, de broches e a utilização de adesivos em veículos particulares. Também está autorizada a propaganda que foi divulgada na internet antes do dia da eleição. E em tempo de pandemia, o uso da máscara é obrigatório nos locais de votação. Aquele eleitor que eventualmente procurar insistir em ingressar nos espaços do local de votação ou da própria sessão eleitoral sem utilizar a máscara, ele poderá ser excluído desse ambiente por determinação do presidente da sessão ou do juiz eleitoral, que poderão, inclusive, solicitar, se for necessário, o uso de força policial. Essa é uma medida que foi determinada no plano sanitário do TSE para a segurança coletiva de todos e realização das eleições com a mais absoluta tranquilidade e segurança em relação à prevenção da transmissão do coronavírus, mas é importante que cada um faça a sua parte nesse aspecto. É proibida a manifestação coletiva até o término da votação e também não é permitido promover a desordem ou a concentração de eleitores para impedir ou fraudar o exercício do voto. É vedado ainda utilizar alto-falantes e amplificadores de som, realizar comício ou carreata, fazer boca de urna, distribuir material de propaganda política, violar ou tentar violar o sigilo do voto.
E tem mais: nada de publicar novos conteúdos na internet. Nessa situação, se o eleitor constatar que existe essa postagem, ele deve de imediato fazer a comunicação ou ao juiz eleitoral ou mesmo ao Ministério Público para que sejam adotadas as providências contra aquele candidato. Vale lembrar que no dia da eleição, tanto os juízes eleitorais quanto os presidentes de sessão exercem poder de polícia, ou seja, podem atuar para cessar qualquer irregularidade e assegurar o bom andamento dos trabalhos nos locais de votação. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.